Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diabetes, Teoria e Prosa. Estou aqui hoje com minha companheira de sempre, Renata Monteiro. Olá, Renata. Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. E a gente está aqui, para o nosso episódio temático, mais uma vez. A gente vai falar hoje de hipoglicemia, hiperglicemias, como é que é o desafio, de alguém tendo diabetes ou cuidando de pessoas com diabetes. E para falar um pouco disso, a gente trouxe ela, que é uma sensação, uma pessoa discreta, é uma pessoa que fala baixo, que se comunica pouco com as pessoas, que quase não gosta de gritar na internet, ali nas lives, que sempre me faz, dar belas risadas nas lives. É ela, Dominique Prado, mamãe insulina. Obrigado, Dominique. Muito obrigada, doutor. Gente, eu não sei se o doutor Rodrigo é fã ou se é hater. Eu tô confusa. Eu sou fã, eu só convidei. É verdade, ele me ama. É porque Eu essa é a sou rei de maneira... querer te expor mais hoje, pode ser também. É porque eu tenho mesmo essa questão, mas agradeço muito pelo convite. Conhecer a Rê pessoalmente, que eu admiro há muito tempo, o doutor Rodrigo, que para mim é uma referência e é o meu médico amigo, né? Porque já me salvou de muitas, inclusive relacionada ao tema de hoje. E eu tô muito feliz de estar com vocês. E vamos, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Obrigada, Dominique, por estar aqui. Obrigada, Rê. Tô feliz. Fala um pouquinho pra gente, Você tem duas pessoas com diabetes em casa, O Tutu e o Rômulo, Como é que foi? Como é que você lidou? Eu sei que foram momentos diferentes. E como é que você lidou com um diagnóstico e depois o segundo diagnóstico de diabetes tipo 1? Sim, o segundo, a médica teve que aumentar a dose de medicação, porque eu surtei muito. Mas assim, o primeiro foi o Arthur com 1 ano, ele abriu um quadro de cetoacidose, né? Então foi assim, na semana que eu voltei a trabalhar, eu tive o Arthur e decidi ficar 1 ano com ele em casa. Depois de 1 ano, na semana que eu voltei a trabalhar, ele começou a perder muito peso, urinar muito. E nós relacionamos ao nascimento do dente ou a minha ausência. Isso foi na segunda. Na sexta-feira, eu já falei, eu não vou para o trabalho hoje, eu vou com o Arthur para o hospital, porque ele não tá normal. E aí eu peguei, fomos de carro, levamos para o hospital. Quando chegou lá, mediu a glicemia 500. Eu não entendi. Quando o enfermeiro, na triagem, que isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, essa triagem correta, sabe? Mediu a glicemia dele, já detectou o problema, mas ele já estava assim, meio que desacordado. Quando ele falou isso, Rômulo entendeu, mas eu não entendi. É por isso que quando dizem sintomas clássicos, são clássicos para profissionais da área da saúde. Para quem sabe que os sintomas são clássicos. Para quem sabe, porque para mim tinha todos os motivos do mundo, menos diabetes. E aí ele ficou 20 dias internado, e eu fiquei 20 dias com ele. E o medo de ir para casa, porque ao mesmo tempo que você não quer que a sua criança continue no hospital, você quer levar todo mundo que está lá para sua casa com você. Por quê? Porque antes do diagnóstico eu tinha um filho. Depois do diagnóstico é uma outra criança. A demanda é outra. Então foi medo, foi angústia, culpa. Eu me culpava muito. Eu juro pra você, eu fiquei tentando lembrar o que ao longo de 9 meses eu tinha feito de errado durante a minha gestação que ocasionou o diabetes tipo 1 dele. Eu falei, gente, será que eu trabalhei demais? Porque eu trabalhava no centro do Rio. Eu trabalhei até os 9 meses. Será que foi o desgaste do bebê? Será que eu tinha que ter parado? Será que foi a minha alimentação? Então, assim, era muito choro, muito medo e muita culpa. No diagnóstico de Rômulo, eu senti, também foi através de uma cetoacidose, né, doutor Rodrigo? Eu senti medo, mas eu senti muita raiva. Engraçado, não foi um sentimento que eu senti quando o Arthur foi diagnosticado. Mas eu senti raiva porque eu falei, gente, eu não acredito de coração que eu tô passando por isso de novo. E é um sentimento Não diferente. acredito que o raio cai 2 vezes Eu no não mesmo lugar. acredito nisso. Na minha casa também. E é um sentimento diferente, por quê? Porque com o diagnóstico do Rômulo, eu comecei a ter medo de perder a minha família.
Porque assim, agora são os dois. Se os dois são a minha família, eu comecei a sentir a fragilidade de hoje eu tenho tudo, amanhã eu posso estar sozinha no mundo. E é mais ou menos isso que difere quando você recebe o diagnóstico de uma criança para um adulto, né? Porque o Arthur, eu saí correndo atrás de aprender tudo, eu tinha que aprender tudo, saí correndo atrás de buscar um melhor médico, porque assim, em 5 meses, eu passei por 3 médicos até parar no Dr. Rodrigo. E parei, e tá até hoje, de 1 ano até os 6 anos. E quando o Rômulo abriu o diagnóstico, eu não queria saber de nada. Eu fiquei 1 semana sem falar com ele. Mas eu não estava culpando ele, sabe? Só que era uma revolta que eu não conseguia sequer acolher a dor dele. E aí, depois de 1 semana que eu comecei a falar com ele e tal. Então, assim, a reação muda por ser toda a minha família. Entende? Por ser. Eu tenho minha mãe e tal, eu tenho os meus parentes, mas os dois são a minha família. Então foi diferente por isso, sabe? Foram choques diferentes. A mãe age. Quando é seu marido, você dá uma retroagida, assim, você fala, gente, eu não posso. Agora pensar em ter outro filho. De jeito nenhum. Aí começa a vir um monte de coisa na cabeça. É tudo. É uma A minha cabeça já era uma bagunça. Depois disso, ficou uma bagunça ainda maior, aí agora é uma bagunça organizada. Em contrapartida, né? São muitas coisas mesmo para pensar, né? E em contrapartida, eu lembro da primeira consulta do Rômulo com diabetes, né? Lá no consultório, né? Que foi sem você. Acho que foi só ele e o Arthur, Foi. né? E aí eu perguntei pra ele, falei, como é que você tá lidando com isso? Ele falou, de verdade? Eu falei, de verdade. Ele falou, eu tô sentindo paz. Eu falei, como assim? Ele falou, não, agora eu tô numa sensação que meu filho não tá sozinho no mundo, Sim, né? Então você vê que as visões são diferentes. são diferentes, né? Para mesmo problema, né? Então, eu achei curioso, isso me marcou, assim, na consulta, né? Porque, assim, eu acho que eu nunca tinha visto, Sim, e né? porque gera essa cumplicidade, Sim, né? Assim, de um tá trocando catéter, o outro vai trocar, e um pede ajuda pro outro. Então, de certa forma, aproximou, sim, em contrapartida que mexeu em toda a dinâmica da casa novamente, sabe? Porque antes eu tinha que reaprender a cuidar de uma criança. Agora eu tenho que reaprender a conviver com um homem que eu vivia por muitos anos, porque muda de um jeito que assim assusta. Não só pelo diagnóstico, mas pelas hipoglicemias, pelas hiperglicemias, né? Que é justamente o que vocês vão ensinar pra gente. Assim, essa questão do adulto, eu não tinha essa noção também da complexidade, sabe? Porque eu tava só de um lado. É complexo cuidar de uma criança com diabetes tipo 1, ok. Quando você tá do outro, então, por exemplo, eu sou mãe de uma criança com diabetes tipo 1. Você tem diabetes tipo 1, Renata? Eu te entendo completamente porque eu tenho um filho. Não, você não entende. Quando é um adulto com diabetes tipo 1, são outras cobranças. É um peso diferente, porque é um peso que ele carrega. Sim. Eu carrego a mochila do meu filho. Rômulo carrega a própria mochila, sim. né? Então, assim, é diferente. É a mesma doença em mundos diferentes. E é uma dinâmica também que, assim, o diabetes do Arthur, né? Você cuida a maior parte do tempo, né? O Romulo trabalhando, né? Ou quando ele consegue ali gerir, mas o diabetes do Rômulo é do Rômulo, né? Então, assim, não é você que vai cuidar do diabetes dele. Você pode ser um suporte, mas Sim. não é você. Então, assim, é aquela coisa de eu sei como eu faço pro meu filho, mas também, por mais que eu saiba como fazer também com meu marido, mas não é meu, Não é. né? E não houve, né, gente? Homem vive menos. Vamos abrir um parênteses. Homem vive menos, por quê? Porque homem não ouve. E aí você fala, cara, não sei, eu acho. Antigamente, eu tenho que admitir que eu julgava. Eu falava, Rômulo, você não pode comer isso. E aí depois eu parava e falava, eu falei pra ele que ele não pode comer, quer dizer, eu vou na internet e falo que o meu filho pode, e na hora que é o meu marido eu falo que não pode. Peraí, Dominique, você tá meio louca, pior que de costume. Então, no início, eu colocava um peso maior.
por medo, por preocupação, por não saber lidar, sabe? Isso na terapia também me ajudou e, obviamente, buscando a Deus, a oração, pedindo a Deus discernimento para lidar com esse novo homem que se apresentava para mim, com outras necessidades, com outras preocupações, sabe? Mas tem a questão da cumplicidade pai e filho, mas tem a questão do exemplo ainda ser mais necessário. E aí, vinha eu, uma anja, perturbar ele. Cara, olha só, seu filho tá vendo, você tá comendo isso. Cara, olha só, seu filho, ele falava, cara, deixa eu comer o negócio aqui sossegado. Mas você não pode. Se eu não tivesse diabetes, eu ia comer de qualquer forma. Ele ia, entendeu? Mas eu acho que eu ia reclamar também. Só que aí eu comecei a reclamar, por quê? Porque agora você tem diabetes tipo 1, Arthur também tem, Arthur tá vendo, então a gente tem que ser exemplo. E eu falei, cara, esse caminho não vai fazer ele me ouvir. No sentido de julgar, querer impor, ele vai lidar com essa condição da maneira dele. E outra, ele foi diagnosticado com 34 para 35. Ou seja, ele tinha uma vida de um hábito alimentar, né, e tudo mais, que foi um choque para ele. Sim, muda totalmente. Muda totalmente. Então, eu não lembro nem qual foi a pergunta, doutor Rodrigo, mas eu tô aqui falando de um negócio que eu lembrei, entendeu? Que é a questão do lidar mesmo, assim. É muito diferente, gente. O fato de você ter um filho não te faz entender uma pessoa que tem a doença, um adulto. E vice-versa, né? Porque tem muito adulto, às vezes, que fala, cara, olha só, eu quando era pequena, minha mãe fazia isso, tudo. Mas você tem um filho? Não, mas eu fui diagnosticada pequena, mas você tem um filho. Ou até você tem um filho e achar o que é melhor pro diabetes do filho do outro. Sim, isso, né? isso. Que é são uma coisa- pessoas diferentes, né? Então, assim, cada um tem necessidades próprias, Sim. né? Que é a minha rotina, Sim. né? Eu vejo o seu filho, né, com 6 Seis. anos, se eu atendo daqui a pouco um outro menino de 6, as necessidades são diferentes. Sim. Né? Ah, esse tem 6 e beleza, come de tudo, não sei o quê. O outro tem 6 tem uma seletividade alimentar. Tá? E só come tal coisa no café da manhã. Tá, como é que a gente faz para, né, e tal, faz um pico enorme da glicemia nesse horário. O que que eu faço? Então, é entender, né? Então, é isso, né? E eu falo que é um desafio também. A gente estava no episódio anterior falando um pouco sobre essa questão da saúde mental, mas que por fato de você às vezes ter diabetes, eu acho que um desafio, né, para os profissionais que têm diabetes o outro não é você, né? Porque por mais que tenha diabetes como você, mas as necessidades e as particularidades são diferentes. Verdade. Diabetes, ele tem em si aquela individualidade, né? Ele não se comporta para o Arthur da mesma forma que se comporta para o Rômulo, da mesma forma que se comporta para mim. Então, a gente não dá para seguir aquela ideia de pegar o exemplo do coleguinha, né? Sim. Que não vai, na maioria das vezes, não vai dar certo, né? Então, já aqui, né, para falar um pouquinho da proposta do nosso episódio, a gente escuta, todo mundo escuta falar hipoglicemia, hiperglicemia, né? Eu queria só contextualizar que hipoglicemia é glicose, né? A concentração de glicose no sangue baixa, ou seja, menor que 70. Ela tem alguns estágios, né? Mas a gente afirma hipoglicemia abaixo de 70. E existe, né, uma forma ali correta de tratar. Alguns pacientes vão apresentar sintomas, outros não. Alguns apresentam vários sintomas, outros poucos, mas a maioria deles, assim, são sintomas mais característicos de hipoglicemia, que seria uma sudorese, né? A pessoa começa a suar muito, pode sentir palpitações, pode se sentir mais com pensamento mais lento. Eu mesmo, quando eu tô falando muito, que eu começo a arrastar assim um pouco a minha fala, eu já sei, opa, Começando a tentar se tá entender. faltando aqui alguma coisa, energia para falar.
E aí, na maioria das vezes é isso, até alguns pacientes que não percebem acabam fazendo aí uma convulsão, um desmaio, e aí isso seria aí já hipoglicemias mais graves, mais severas, né? Que a gente infelizmente vê em grande parte dos pacientes. E essa questão que você falou de hipoglicemia sem sintoma, né? Ou, né, com falta de percepção de que aquilo é um sintoma, é muito comum nas crianças pequenas, Sim. né? Não sabem identificar ainda, né? Ou não apresentam nenhuma coisa objetiva para os pais falando, opa, tem hipoglicemia, É. né? A mãe falou, doutor, eu fiquei apavorada, eu fui fazer a pontinha de dedo dele, ele estava jogando futebol, já tinha olhado antes dele entrar, tava bem boa, e aí fui fazer 39. E ela falou, ele tava lá correndo, jogando bola, e eu falei, tá sentindo alguma coisa? Não. E aí o desafio foi prender ele do lado de fora para fazer o açúcar, porque ele queria voltar. Então, assim, isso você via lá no Arthur? Via, com certeza. Existe uma preocupação muito grande quando a gente recebe o diagnóstico com a alimentação, mais especificamente o doce, né? Só que assim, o que eu percebi, o que eu venho percebendo, assim, aprendendo com educadores e tudo mais, é que tão importante quanto ensinar a comer é ensinar a conhecer o próprio corpo. Então, por exemplo, o Arthur, 30, correndo, brincando. Ok, aí a partir dos 4 anos, eu comecei assim, quando ele estava com a glicemia baixa, eu comecei a perguntar, filho, você está sentindo alguma coisa? Só que isso eu venho fazendo desde os 4, ele está com 6. Hoje, ele consegue falar, mamãe, eu acho que eu tô com hipo, porque eu tô me sentindo molinho. Então, esse reconhecimento do próprio corpo, Sim. porque isso pode salvar ele, pode ser o tudo ou nada, Sim. né? Então, assim, acontecia demais, demais. E já Rômulo, nossa, é nítido. Rômulo entra pela porta, eu vejo um espírito de luz. Eu falo, você tá com hipo, né, gato? Você não tá bem. Ele, Dominique, pega açúcar. Eu, tipo assim, é nítido o adulto, Sim. no caso, o meu adulto, né? O adulto que eu tenho em casa com diabetes tipo 1, é nítido, gente. Assim, às vezes até de madrugada ele dormindo, ele já começa a ficar mais agitado no dormir. Eu falo, daqui a pouco vai essa mulher começar a falar a glicemia dele. Porque fica, né? 69, descendo lentamente. Eu falo, você vai se lascar. Em breve, escuta essa mulher. Porque ela fica falando e ele ignora. Eu falo, cara, eu fico escutando essa mulher a noite inteira. Reclamando do meu 70, ouvido. subindo. Cara, ela fica ali dando os sinais, entendeu? E ele ignora. Tadinho, tá dormindo, tá cansado, Sim. ou já tá com hipoglicemia. Então, assim, é bem difícil. Você comentou a questão de que algumas pessoas não têm sintomas, né? É bem difícil quando é assim, essa fase que eu vivi com ele na infância, de não perceber, ele não perceber. E o sensor foi assim, Divisor de água. um divisor, porque não adiantava tentar conversar com ele, ele estava brincando, ele não sentia, né? Até hoje, às vezes, se ele tá no jiu-jitsu, se ele tá na escola, fazer ele ficar parado quando tá com hipo, já se tornou a próxima etapa de desafio a ser vencida. Nosso desafio na colônia com as crianças, né? Que fazem hipo. Fica aqui do meu lado. E não quer ficar, né? É verdade. Come, toma a balinha. Toma uma balinha e fica aqui. Daqui. Gente, olha, na última vez eu segurei ele pelo cabelo no... Posso ser presa? Não, né? Só pra eu saber. Tá aqui registrado. Não, gente, olha só. Eu segurei assim levemente o meu filho pelo cabelo. Porque Por segurança. Por segurança. Porque, de verdade, ele às vezes, na atividade física, principalmente no jiu-jitsu, ele tá tão envolvido naquilo que é difícil eu conseguir fazer ele parar e ficar. Ele chora às vezes e ele começa assim, ele não é de ficar se debatendo, mas ele começa a ficar com um comportamento que eu acho que também tem a ver. Que é chato mesmo, né? Eu Tem tô me uma divertindo, eu tenho que parar. irritabilidade ali também, né? Então, assim, esse agora é o novo desafio do momento também. Sim. E é chato mesmo, né? Ele tá se divertindo, queria ficar um pouco mais, mas faz parte, né? Não tem pra onde correr. E tem algumas crianças, assim, por essa questão de não conseguir, né, perceber os sintomas, e é até um sintoma que é tanto de hipo quanto para hiper, as crianças, fome. Porque geralmente fome a gente pensa, tá com hiper, porque glicose alta dá fome. E algumas crianças eu Sim. vejo que, tá
ele tem fome quando tá com hipoglicemia, né? Então é uma coisa assim, ligada a essa questão da percepção mesmo. Ele sente alguma coisa ali que tá diferente. E aí a gente tem que ver, né, o que que é. Se é uma hipo, se é uma hiper, porque realmente é um sintoma que pode dar nas duas situações, né? Como é que trata essa hipoglicemia? Então, tem várias formas, né? Tudo isso vai depender também da idade, do peso e da hipoglicemia. Se for uma hipoglicemia de 70 até 50, a gente pode corrigir ali com uma dose, né? E vou dividir aí a questão das idades. Se for uma hipo severa, né, menor que 70, na maioria das vezes a gente já pede para fazer uma dose dupla. Menor que 50. Hã? Menor que 50. Menor que 50, falei maior que 50. Menor que 50. 54 para ser preciso, né? Menor que isso, a gente já pede, né, para fazer uma correção dobrada ali. Sim. E aí, geralmente, né, crianças até 5 anos, mais ou menos, a gente tem aí uma melhora da hipoglicemia com 5 gramas de carboidrato, né, cerca de 5 gramas de carboidrato. De 5 a 10 anos, 10 gramas de carboidrato. E adulto, criança de 10 anos, né, para cima e adultos, 15 gramas de carboidrato, mas óbvio que isso não é uma regra, assim, restrita, né, e certa a seguir, porque como a gente já falou, é individualidade. Pode ser que Eu gosto corrija muito de para pegar 0,3, multiplicar pelo peso. E aí você que chega aí vai... na quantidade de carboidrato. Por exemplo, tem 10 quilos, né? Então, 0,3 vezes 10 vão dar 3 gramas de carboidrato para corrigir a hipo. Né? Então, um bebê. Né? Eu tenho, às vezes, um menino de 8 anos, mas é gordinho. Tem, Sim, é o que eu ia falar. Às vezes é mais gordinho, mas tem menos idade. 50 quilos, né? 0,3 vezes 50 já dá uns 15 gramas de carboidrato. Sim. Então, essa regra por peso eu acho boa por conta disso. Porque ela pega essas... Mais certinho, né? E aí acho legal você já tá mexendo aí no seu kit. Hipo, né? Leva um kitzinho Para mostrar dentro da bolsa. medidas práticas aí do que tem, quanto tem de carboidrato em cada suprimento, né, de glicose aí, né? Se Então, ela ó. não for usar, ela vai dar para os participantes. Você não tem diabetes, você não pode você levar. não tá precisando. Eu preciso, eu tenho 2. Mais jujubinha. Então, ó, aqui a gente tem o sachê de açúcar, que acho que é o que a maioria ainda utiliza. Tá? Certamente ela pegou em algum comércio. Com certeza. Pode Toda ser preso lanchonete também. ou restaurante que a gente pega e coloca na bolsinha. Cuidado para não furar, porque já Faz aconteceu e ficou cheio de formiga na Eu já vi um bolsa. paciente falar assim, olha, eu não uso açúcar, eu acho justo eu pegar, porque eu utilizaria, não utilizei, Sim. eu tô levando a minha cota. Não é, ué. Mas com certeza todo diabético faz isso. E 5 gramas seria um sachê, né? Cada sachêzinho tem 5 gramas. E se eu não consumir o sachê, uma colher de sopa de açúcar equivale a 15 Tá em casa, né? gramas. Uma colher de açúcar vai mais prático. Exatamente. A jujuba, eu gosto muito de levar esse pacote, porque ele é bem fechadinho, não dá formiga, e metade dele faz uma correção de uma hipo para o adulto, né, ou para a criança que precisa aí de 15 gramas de carboidrato. Então, 4 jujubas dessa aqui equivalem a 15 gramas de carboidrato. Um tubinho desse dá para corrigir duas hipoglicemias. Esse aqui, o saquinho, já tem 15. Então, é uma dose fechadinha aqui, que também não dá formiga na bolsa, é mais prático. Consome tudo, acabou Exato. e vida que segue. Exatamente. Né? Eu gosto muito de jujubinha também para criança, porque como tem uma dose menor por jujuba, dá para você fracionar melhor, é né? verdade. Então, isso facilita. E essa aqui é daquela menorzinha, né? Então... Mas a jujubinha um pouquinho maior dá 3 gramas de carboidrato, mais ou menos uma jujuba. Então, facilita ali. Sim, também pode. Coloca num saquinho fechadinho que não dá
um da formiga. E temos a balinha, né? Que tem que ser bala mastigável, não serve aquelas balas durinhas, né? Demora muito, né? E também não tem muito carboidrato. Sim. Tipo, mentos, house, não são adequadas, porque a quantidade de carboidrato que elas têm também não chegam aos 15 com facilidade. Então, 3 balinhas dessa aqui, mais ou menos nesse tamanho, equivalem a 15 gramas, ou seja, cada balinha tem 5. Essa nossa correção de hipoglicemia oficial da colônia, né? Milhões de sacos de bala que a gente leva. Vários. Compra 7 Belo, tá? Vou comprar também. Então, a gente tem diversas opções, né? Ainda tem mel, tem sachê de glicose, né? Que também geralmente tem aí entre 15 e 20 gramas de glicose. E lembrando, gente, que são sempre carboidratos de rápida absorção. Tem muito paciente que eu pergunto assim, como é que você corrige? Eu como uma banana que tem 15 gramas. Mas a banana demora quanto tempo, né? Para entrar ali na minha corrente sanguínea, para aquela glicose fazer a minha glicose ir para um parâmetro normal. De repente, a banana uma meia hora. Então, se eu tenho uma hipo de 50 e como uma banana, eu vou para um 20 e poucos, 30 e poucos. Sim. Ou chocolate, né? Ou chocolate, biscoito recheado. Sim. Aproveita ali aquele momento que teoricamente seria o melhor momento por conta do açúcar, mas não é, gente, porque a gente precisa ser rápido. Precisa de uma coisa rápida para fazer aquela glicose elevar. Chocolate tem gordura e essa gordura atrasa a absorção de glicose. Então você vai ficar com hipo por mais tempo. Vai fazer mais ainda, né? Porque a gordura ainda vai lentificar mais a absorção do açúcar do chocolate. Então, a tendência é até a pessoa comer mais depois e acabando fazendo uma hiper, né, depois dessa correção de hipoglicemia. Por isso que às vezes pensa assim, comi tanta coisa, mas não subiu. Não subiu porque não comeu, de repente, o que correto, era adequado, né? no tempo adequado, né? Porque cada 15 gramas de carboidrato de rápida absorção vai estar elevando uma média de 40 a 50 miligramas na glicemia. Então, se eu tenho uma hipo ali de 50, eu vou para um 90 ou, de repente, um 100. Então, é só a gente, na maioria das vezes, tentar esperar aquele tempo de 15 minutos, que é a coisa mais difícil do mundo. Dependendo do tempo, né, dependendo da média ali da hipoglicemia, se for uma hipo muito severa, a gente quer comer a casa toda e não tem jeito, né? Eu sempre falo o seguinte, corrige com a dose correta, sai de perto da comida. Porque se ficar perto, vai comer, é natural, né? Você tá com fome, né? Tá com sintoma ruim, você quer que aquilo passe logo, né? Mas comer mais não é sinônimo de que vai subir mais rápido. Só vai subir mais. Que pensa que o transporte lá do açúcar, ele tem um limite por tempo, né? Eu tenho um número de transportadores. Então, o número de transportadores não aumenta. Então, se eu como mais açúcar, eu vou ter uma limitação por esses transportadores, senão tem que aguardar mesmo, não tem jeito, né? Então sai de pé da comida depois que você corrigir, para você, né, não comer mais, né? Por mais difícil que seja. É difícil É pensar muito. naquela hora, né? É isso que eu fico, gente, eu não sei. Raciocinar nesse momento. Como que, assim, vocês trabalhando, né, profissionais da área da saúde, a maioria consegue ter esse controle? Ou isso tem mais relação com o diagnóstico recente? Então, depende, eu acho que para cada pessoa depende muito do dia, né? Por exemplo, no gráfico é muito comum a gente ver dias de hipo com correção adequada, dias de hipo com correção exagerada. A gente pontua isso para o paciente, aqui você corrigiu demais, né? Então, mas é o que a Renata falou. Depende muito, talvez, do sintoma ali do dia, né? Do desespero que eu tô com aquela hipo, né? Tipo assim, eu já ouvi de colegas médicos que têm diabetes e tava sozinho no quarto, num congresso fora do Brasil, e fez uma hipoglicemia, né, noturna, e falou, caramba, eu tomei 1 litro de suco de laranja essa madrugada. E no desespero. Porque, assim, Acontece e é isso, até eu comigo. tô sozinho num quarto, né? Tô com uma hipo, né? Sim. Né? Tem um outro colega também que uma vez viajando comigo, ele falou, cara, minha glicemia, o Night Scout, fica sempre desabilitado pra minha família, mas quando eu viajo eu habilito. Ele falou, é uma chatura, porque assim, se eu faço uma hipo, um monte de mensagem no WhatsApp, você tá bem? Você não sei o que lá, não, já corrigi, tá tudo certo. Mas é segurança, né?
Com certeza. Sim, Na dúvida, se eu não respondo, desesperador. alguém liga pro hotel e fala, arruma o pó do quarto lá. Vai porque- achar, vai achar que empacotou, porque a gente fica, dá Sim. um medo Sim. quando tá longe. E É, a gente também, por isso que a gente quer comer a casa toda. sim. É desesperador, sabe? Você fica numa sensação assim de impotência, meu Deus, vou morrer, não consigo, não tô conseguindo fazer nada, E não se isso consigo piorar e eu tô mostrar. sozinho? Né? Exatamente. Então, assim, é isso. difícil. Tem hipoglicemias e hipoglicemias. Sim, Né? Você tá num sabe? ambiente mais seguro, eu tô com gente aqui do meu lado, né? É, Eu lembro acho de uma que- colônia, o Matheus, né? Que é um nutricionista, o Ah, Matheus Velasco. Ele tinha ele e o Hugo ido correr de madrugada na colônia, chegou na hora que a gente faz a glicemia de madrugada, os dois chegando correndo, e o Matheus chegou logo depois, começou a fazer uma hipoglicemia. E aí verificou a glicemia, não lembro o valor agora, eu dei a bala para ele corrigir, ele falou: doutor, eu tava tão ruim naquele momento que eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas eu olhei pra sua cara, você tava tão tranquilo, eu falei, não vou morrer não não, é porque ele tá agora. tranquilo. Doutor Rodrigo tá muito calmo, com certeza eu não vou embora agora. Então, assim, e aí é um pouco disso. Talvez se ele tivesse sozinho, chegando da corrida, ele fosse comer muito mais Sim, carboidrato. por conta do medo do ali, medo do que, ali. ai meu Deus, não vou conseguir sair dessa sozinho. Mas tem muito a ver mesmo com Porque isso. é cada situação. E até nisso eu aprendo. Por quê? Porque tem dias que eu acordo, gente, parece que passou um tsunami na minha cozinha. Eu falo, gente, eu deixei essa cozinha tão limpinha, arrumada. E aí eu vejo até açúcar no chão. No início do diagnóstico de Rômulo, porque, mas você já tinha um filho, mas o meu filho eu direciono. Eu vou lá, eu pego o açúcar, E eu não senti o que meu eu filho não tô sente. sentindo, né? Eu tô com a calma. Então, acho que isso até para quem convive, não olhando o lado mãe, agora falando do lado mulher mesmo, lado Sim. esposa, você convive com um adulto que tem diabetes tipo 1. Até nisso, é importante ter uma sensibilidade. Por quê? Porque eu fui dormir, eu sou dona de casa, dormi, limpei minha cozinha toda, tudo bonitinho. Acordar, ver minha cozinha toda atropelada, porque fica mesmo. Eu falo, gente, ele só tinha que ter vindo aqui ter pego açúcar. Ele não precisa. Isso no início, tá? Agora me regenerei, Jesus cura. Agora eu olho a Muita terapia, cozinha. muita. Como não, gente? Tem que fazer muito. Terapia, medicação, oração. Pra mim é um conjunto de Se coisas. vocês não entenderam tudo isso, volte no episódio anterior que a gente falou de saúde mental. Vocês vão entender um Pronto, pouquinho. Pô, eu tenho que assistir esse episódio, gente, é importante pra mim. Mas assim, no início, até isso acabava sendo um peso a mais pra ele. Sendo uma dificuldade a mais pra ele, aí sendo um problema no meu casamento, aí sendo um problema no dia dele, sendo um problema no meu dia. Dominique, mas é só uma cozinha suja, mas era uma coisa que assim me incomodava, por quê? Porque quando eu cuido do meu filho, eu não faço isso. É aquela coisa, visão da mãe é uma coisa, e quem tá passando por isso quando adulto é outra situação, né? Até uma coisa meio que ficou como um alerta já na minha mente, o seguinte, quando o Arthur já ali tiver na sua adolescência, sabe? Porque hoje eu tô guiando o barco, e aí vai vir as dificuldades dele, né? Vai vir a maneira dele de resolver essas questões, as limitações dele na hora de resolver, e eu ter que segurar a minha onda, como tá sendo com meu marido agora, sabe? Sim. Então, assim, até uma simples hipoglicemia, a percepção da mãe no resolver é uma e da esposa é outra. E assim, gente, Rômulo sabe que tem que usar 15 gramas, né? Na maioria das vezes. Só que agora ele que tem o diabetes tipo 1. E foram poucas vezes que eu vi ele usar 15 gramas. Normalmente é a geladeira toda mesmo, sabe? É puxado. Até a pessoa se entender como ela passou a funcionar, Sim. leva aí um Eu falo que tempinho. raciocinar no meio do caos é complexo. Né? Então, difícil. e a hipoglicemia, né? O senso crítico ali de atuação mesmo, esqueci a palavra, né? Ele é comprometido. Então, você é completamente instintivo, Sim, né? Eu quero sobreviver. Então, você raciocinar diante de tudo aquilo ali. diante disso, né? De um ímpeto tão primitivo Sim. que eu só quero sobreviver ali,
né? É muito difícil, né? É verdade. E tudo bem também. É. Ficou com hiper depois, corrige. É. Tudo bem. O importante é sair do caos, Sim. né? Mas não é uma coisa para virar rotina sempre, né? Vamos tentar entender Tentar ali. sempre que possível raciocinar no corrigir. caos. É isso aí, mas é aquilo, depende dos sintomas, Sim. né? Da situação ali que vai gerar tal sintoma. E aí tem horas que não dá realmente pra gente raciocinar no meio do caos. Sim. Tudo bem. Então fala agora pra gente, doutor Rodrigo, o que é a hiperglicemia? O contrário, né, ali Do contrário da hipo, né? Então, você vê que, e até nisso, né, antes de eu falar um pouco do que é hiper, né, a gente tem muitas diferenças dos pacientes, né? Uns têm pavor de hipoglicemia, outros toleram bem hipoglicemia e falam, não, tudo bem, que eu fique até mais com hipoglicêmico, mas eu não quero ter hiper. Que hiper é que é um problema, né? Então, a hiperglicemia é o contrário realmente da hipo, né? Por definição, agora na era dos sensores, né, a gente tem lá essa glicemia acima de 180, perdão. Então, a gente tem 2 níveis de hiperglicemia, né? A nível 1, né, como lá na hipoglicemia também. Então, tem a hiper nível 1, que vai de 180 a 250, e a hiper acima de 250, que é nível 2. Então, a que eu quero evitar a todo custo é a nível 2. Então, eu tenho o menor tempo possível acima de 250. Entre 180 e 250, vez ou outra, eu tendo diabetes, eu vou visitar, né? Faz parte, né? Não gostaria, mas faz parte, né? Então, né? E aí, para os sensores, a gente fala quando o tempo no alvo, né? De 70%, né? Que é o definido como normal, entre 70 e 180, né? Passou disso para cima, 180, eu já tenho uma hiperglicemia, né? Então, até 250, eu vou chamar de uma hiperzinha, né? Tem uma hiper. Mas acima de 250 já é uma hiper que eu tenho que ficar mais atento, né? E corrigir o mais breve para poder sair dela, né? Então, tem essas diferenças ali. Sim, e como que a gente sai dela? Então, como sai da hiper, né? Então, a gente tem primeiro tratamento óbvio, insulina, né? Então, as pessoas se apavoram muito na hipo, né? E também muitas vezes as pessoas se apavoram quando vê um número muito alto, né? Então, e as duas questões as pessoas ficam olhando a mesma coisa, né? Na hipo esperando subir e na hiper esperando cair, né? Então, aplica insulina, aquela mãe que aplicou insulina tem 15 minutos, me manda mensagem, fala, doutor, olha, tava com 450 de glicemia, eu apliquei insulina e tá com 430, né? Ou 452, não mudou nada, né? O que eu faço? Aplico um pouco mais, né? E aí, é importante que a pessoa, eu sempre falo, o básico, né, do diabetes é entender o funcionamento da insulina, né? Porque as pessoas cansam de escutar, tem que aplicar insulina 15 minutos antes de comer, porque 15 minutos começa o efeito, né? Mas vale lembrar que o início de efeito não é força de efeito, né? Não é a insulina está ali no pico de ação, na força da sua ação. Então, 15 minutos ela vai começar um efeito bobo, que em geral nem muda a glicemia, né? Você pode aplicar sua insulina agora, às vezes aguardar 20 minutos, a glicose nem mudou, né? Então, o efeito ele é muito pequeno. A partir de 45 minutos, a insulina começa um efeito interessante. A força de ação em geral tá ali com 1 hora e 10. É que você vai ver a seta já mudar de direção. Então, é o que eu falo sempre, mas eu já apliquei, o que eu posso fazer agora? Hidratar. Água, porque pensa, a água eu vou diluir aquela glicose ali, isso já facilita, né? Quando chega uma crise hiperglicêmica no pronto-socorro, o que coloca? Soro, né? Soro, abre o soro, né? Vai hidratar, porque isso já ajuda bastante. Então, fazer insulina, aguardar a ação da insulina, então, né? Ela começa a ação com 15, a força de ação tá ali com 1 hora e 10, e ela vai acabar entre 2 e 3 horas. Então, antes disso, não tem o que fazer, além de hidratar,
né? Vou aguardar ali a ação completa, né, da insulina, né? Porque muitas vezes, quando eu me apavoro e falo, ah, beleza, tem 50 minutos, não mudou grande coisa, vou fazer uma outra dose, né? Você não esperou o pico da primeira, e aí daqui a pouco, aí a pessoa fala, quando ela fez lá com 50 minutos, passa 10, 15 minutos depois, começa a baixar, você viu? Você viu? Eu tinha que ter feito minha segunda dose. Aí o que acontece? Lá na frente, uma hipoglicemia, né? E aí se apavora na hipo, come o planeta, uma nova hiper. E aí se apavora na hiper, corrige. Aí eu sempre brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo. Isso né? é tão cansativo. Que é isso, né? Eu faço uma hipo, corrijo demais a hipo, faço uma hiperglicemia, me apavoro na hiper, corrijo às vezes em excesso e faço outra hipo. Então eu fico nesse... E a gente vê que tem muitos pacientes que vivem nesse ciclo vicioso. Sim. Né? Você vê a curva no gráfico, é um zigue-zague, né? Então é importante romper esse ciclo, corrigir adequadamente uma hipoglicemia para não fazer hiper, para eu conseguir corrigir adequadamente na próxima refeição. E aí melhorar isso. Então é um desafio grande em muitos pacientes, né? É verdade. Você vê, quando você vê num gráfico comprimido, você vê fácil de ver ali no Libre como esse zigue-zague, né? Eu sempre costumo mostrar, falei, olha aqui como... Né? Então é isso, a gente precisa romper isso, né? Então a falta dos 15 minutos, né? Principalmente aquele paciente que está ali, né, com menos educação, que não entende a importância de antecipar a dose, né? Então ele faz ali, quando tá o carboidrato ali fazendo um pico, se apavora, falando, nossa, a insulina que eu apliquei antes foi pouca, né? E aí vai lá e faz o quê? Aplica mais insulina e lá na frente faz hipoglicemia. Vamos botar Então, um pouquinho mais aqui. Tem 3 setas para cima, né? a seta. Então, a seta é uma outra coisa que seta apavora muito. custa. É. Quando você bota o sensor pela primeira vez, gente, eu acho que eu bipei Arthur quando ele usou o Libre a primeira vez, em um dia, não sei, umas 80 vezes. O tempo inteiro andava com ele na fraldinha, né? Ainda usava fralda. Eu ficava com aquela bundinha de fraldinha o dia inteiro. Ele já tava assim, ai mamãe, ai. Porque o filho, eu preciso saber quanto tá a sua glicemia. E o dia inteiro. Não vai mudar tanto em tão Sim. pouco tempo. Não, mas a cabeça... enlouquecida. E é uma Sim. fase de aprender, né? Mas Tava- complicado, mas é o que você falou. A outra coisa, né, que essa era do sensor trouxe pra gente é a seta, né? Então, o que eu faço com essa seta? Né? Eu tô ali num pós-prandial com uma seta pra cima, falou, ferrou. Tá subindo, vai explodir. Tá né? faltando insulina. E Né? vai Tá lá. faltando insulina, aplica mais, né? E é importante, né? Quantas vezes você olha uma seta, passa 10 minutos, você escaneia e a seta sumiu. É. Não, né? a 780, gente. Eu no início Sentia falta da... passava um nervoso. Porque eu falava, o que vai acontecer? E aí eu ficava parada olhando pra bomba. Aí Arthur deitado. Quando ele Cadê a levantava... seta? Não, eu falava, tem que ter alguma coisa acontecendo, tá? Alguma coisa acontecendo. Porque da caneta pra bomba é um recomeço de tratamento. Sim. De uma bomba pra outra, de novo. Sim. Porque uma coisa que me enlouquece, por exemplo, é que ela, por motivo de segurança, ela demora para atualizar o valor quando sai de uma hipo. E aí, no primeiro mês, eu jogava a glicemia do garoto a 300 direto. Direto, que eu falei, tá 50 já, há uns 10 minutos que eu vou dar mais carboidrato, eu vou dar mais. Uma coisa que assim... Você levantou uma excelente questão. Então, assim, o sensor, ele é atrasado, né? Vamos pensar na lógica, né? O sensor, ele não mede a glicose no sangue. Então, quando eu como carboidrato, eu vou absorver, ele vai subir minha glicose no sangue e depois do sangue, essa glicose vai passar por intestício. Então, existe um atraso. Então, eu sempre falo, teve uma hipoglicemia... Passou 15 minutos, eu não vou olhar para o sensor. Sempre ponta de dedo. Sempre ponta de dedo. Porque o sensor, como é atrasado, vai te dar uma falsa impressão de que você ainda está em hipoglicemia. Sim. Então, fazer a ponta de dedo, né, ajuda, né, para você ter uma interpretação correta se você já saiu da hipo. E a diferença entre você comer de novo, corrigir de novo, ou, né, porque se passou 15 minutos eu não saí da hipo, eu deveria fazer outra
dose de carboidrato simples. Mas, se no sensor tá marcando 60, já tô com 75 na ponta de dedo, eu já saí da hipoglicemia, não preciso comer de novo. Né? Isso é um fato Sim. interessante. E assim, na hipo, o sensor sempre vai demorar mais a acompanhar, porque apesar dele ser em tempo real, ele é lento, né? Primeiro vem sangue, depois vem tecido, interstício, que tem ali várias coisas atrapalhando a leitura desse sensor. Então, sempre em situações de extremidades, né? Até hiper também, medir ponta de dedo, porque E não- senão vai corrigir o sensor ali 50 ainda, meu Deus, já comeu tanto, não sobe. E na ponta de dedo E a gente não já tá jogar o valor 70. na bomba, né, Rê? Não Porque jogar, senão você vai perder o sensor. Você vai perder. Depende. Porque, gente, eu fazia, assim, é como eu digo, né? Às vezes tem coisas que a gente faz no tratamento que parece que você é mãe de primeira viagem em determinadas situações, né? Mas é pelo emocional na hora mesmo, né? Muita coisa envolvida. E pelas vezes a atitude da criança, que a criança tá chorando, a criança tá se debatendo, a criança. Então tem todo aquele estresse. Então, até isso, hoje em dia, eu já evito me culpar tanto, no sentido de, caramba, Dominique, o Arthur já tem 5 anos de diagnóstico, você tá errando nisso, não é possível. De novo, De Dominique. novo isso. E aí, veio uma nova bomba, um novo sensor, e aí tava lá, tipo, 50, né? Aí tem essa questão que eu Já aprendi corrigi a com hipoglicemia, vocês. fiz a ponta de dedo. Vou calibrar. Vou calibrar. Troque o sensor. Provavelmente Eu ficava porque enlouquecida. você já tinha corrigido a hipo. E aí o Sim. carboidrato é o quê? Rápido. Tua glicemia vai subir rápido, mas o sensor ele não entende que aquilo ali já foi corrigido. E aí ele não consegue acompanhar essa rapidez. E aí por isso que Lembrar ele sempre. nem é troca sensor, deu primeiro calibração rejeitada. Deu primeiro calibração né? rejeitada. É isso Calibração aí. rejeitada, eu falei, ué, por que rejeitou? Tá Vou aqui, insistir, né? no glicosímetro tá aqui, bomba. Você tem que fazer o O que eu negócio mando, né? direito. O que eu quero aqui. Você tem que seguir o glicosímetro. Vou esperar pedir para calibrar de novo. Vou calibrar. Aí eu falei. Aí até isso você vê de uma mudança de um tipo de tratamento para o outro foi um recomeçar, Sim. né? Sim. Desses entendimentos. E esse é um outro erro muito comum, né, das pessoas, né? O momento de calibrar não é o momento em que eu tô com uma oscilação de glicose. Eu tô saindo de uma hipo ou depois uma refeição. Eu, sei lá, tô com 50 minutos para refeição, esqueci de calibrar, vou calibrar agora. Não é um momento bom, o sensor vai ficar doido. Por quê? O sensor marca uma coisa, minha glicose está subindo mais rápido no sangue, para depois ir para o sensor. Então, vai dar depois mais diferença. Ele vai descalibrar Sim. em vez de calibrar. Né? Exato. Então, Sim. é um momento bom para calibrar os sensores, né? O Libre não precisa calibrar, mas sensores da Medtronic, por enquanto, precisa calibrar. Daqui a pouco isso vai mudar. Mas é sempre bom calibrar com glicose estável, né? Porque a ponta de dedo vai se parecer muito com o sensor, né? Então eu estou vindo de momentos de estabilidade, né? E isso vai facilitar a calibração do sensor entender, isso é isso mesmo. Então, quando não tiver seta, no caso, né, da 640 fica mais fácil da gente ver, né? Ou olhar lá no gráfico da 780, né, que está mais retinho, é um bom momento de calibrar. Pré-prandial, em geral, isso acontece, né? Verdade. Que situações já, e voltando na hipoglicemia, que situações que eu posso ter mais risco de ter uma hipo? Eu acho que assim, falando um pouco de dose de insulina, erro de dose, né? A famosa chute de dose, né? Então, essa semana, gosto sempre de contextualizar com os casos, mas que a mãe falou, ele tá mais hiperglicêmico, mas em contrapartida tá tendo muita hipo. Aí a gente foi olhar lá os dados e tal, né? Um paciente estava em múltipla dose com caneta, e aí, beleza, quando eu olhei lá no iGlico, no gráfico, ele calculava todas as insulinas, né? Café e almoço ele usava o aplicativo. Do almoço para frente não tinha nada lançado. Ou seja, era tudo no chute. E aí você olha no sensor, manhã não tinha hipo, da tarde para frente era o festival de hipoglicemia, ou seja, era erro de dose, né? Então, isso é sempre importante para a gente mostrar para o paciente o que uma atitude, né? Falar, você entende o que essa atitude
né? O seu chute de dose não está calibrado. Então, assim, você precisa de uma calculadora para te ajudar. Né? Se Então, ainda fosse um chute calibrado, né? Que a gente já falou Não, sobre isso tem aqui. pacientes, às vezes, que são tão autônomos, ou tem pacientes até que não se incomodam, como a gente vê pessoas sem diabetes mesmo, que tem uma rotina alimentar tão definida, tão certinha, que e eu tenho pacientes que nem contam carboidrato, mas têm uma alimentação tão muito parecida que eles já sabem a dose e eu nem encrenco com o paciente, porque ele sabe manejar bem, sabe? Então, assim, eu vou engessar ali o tratamento para uma coisa. Para quê? Sabe? Porque assim, já é muito bem definido. Tá interferindo Não ali, está interferindo, então tá tudo certo, sabe? O paciente não se incomoda com isso, a alimentação, não, para mim essa alimentação me atende, não tem essas, fico até com inveja, mas não, mas, né? Mas e é isso. O paciente já se conhece e a alimentação não varia muito, ótimo. Infelizmente, para dificuldade da nossa prática, não é o dia a dia, né? Então, mas esse erro de dose, né? O diabetes ele é uma doença muito de precisão, né? Então, quanto mais preciso, né? Né? Tem mães que falam, ai, doutor, eu preciso pesar a comida. Eu falo, olha, precisar não precisa, mas quanto mais preciso for, mais preciso vai ser a dose e mal não vai fazer. Isso te incomoda demais? Não, então vida que segue e continua pesando, né? Ah, porque eu vejo, né, Dominique que não pesa, e aí Dominique falou que eu sou doida, né? Tem muito isso né, que as mães discutem, as comparações, né? E a mãe fala, não precisa, você tá neurótica. Mas isso te incomoda? Não, então segue no tratamento que você acha melhor pro seu filho e faz, né? Se não te incomoda, tá tudo certo. Então, assim, então é uma doença muito de precisão. Então, erro de dose talvez seja a causa mais comum, né, de hipoglicemia. A outra causa comum é exercício, né? Principalmente porque exercício as pessoas têm um senso comum que é, para eu não fazer hipoglicemia, eu tenho o quê? Comer, certo? Então, imediatamente antes da pessoa ir para academia, o que ela faz? Come e aplica insulina. Só que eu vou lá para academia, vou fazer meu exercício aeróbico, eu tô com insulina ativa, a insulina funcionando que eu acabei de aplicar. O exercício, né, ele vai consumir mais glicose, exercício aeróbico. E a insulina tá ali também abrindo os portões para a glicose entrar. Então, vai aumentar muito a ação da insulina ali naquele momento e eu vou despencar, né? Então, quando eu falo com o paciente às vezes na consulta, né, eu falo, tá, o horário que você faz exercício é o horário que você tem fome, que você precisa comer? Não, eu só como em geral para fazer exercício. Falei, então vai para o exercício sem comer. Primeiro observa como é que é o seu comportamento, né? Que exercício você faz, né? Um exercício aeróbico, é só a musculação, né? O exercício aeróbico tende a cair mais, a musculação tende a ser neutro, até subir um pouco. Então, é você entender. E até é interessante essas nuances para saber como está a minha glicose e qual exercício às vezes eu começo primeiro. Né? Então, por exemplo, se estiver mais alto, eu posso começar com um exercício aeróbico. Se estiver mais para baixo, eu posso começar com exercício de força. Então, isso tudo tem essa diferença. Então, mas para um indivíduo que faz exercício aeróbico, às vezes eu falo, olha, evita comer 2 horas antes do exercício, porque você já não vai estar com insulina ativa. Ah, não, doutor, mesmo sem insulina ativa, sem comer antes, se eu faço exercício aeróbico, eu tenho hipoglicemia. Beleza, suplementa, come uma fruta antes de ir, sem corrigir, sem dar insulina, né? Só por conta do exercício, né? Então, usa um carboidrato de absorção lenta, né? Para exercício, às vezes, de duração, tipo uma palatinose, que é um suplemento, né? Um açúcar de absorção lenta. Você faz ali, muitas vezes o indivíduo consegue permanecer o exercício todo, né, com uma glicemia sem cair. Então, assim, a gente vai customizar, né? Mas esse senso comum pro aeróbico, que eu tenho que comer e aplicar insulina para não fazer hipo, isso acaba aumentando muito o risco de hipoglicemia. Então, talvez esses são os 2 fatores mais comuns ali, geradores de hipo, né? Sim. Então, o exercício na criança, a movimentação, né? Corre, sobe,
né? Que a rotina, esse talvez seja um desafio na criança, A gente porque aplica a insulina para comer e não come, não doutor. come, né? Ou hoje eu aplico a mesma dose de ontem, mas hoje ele ficou assistindo desenho. Mas ontem ele tacou o terror em casa, subiu no sofá, pulou, brincou lá com os bonecos e pá. E aí, são dias diferentes, né? exato. São rotinas diferentes, né? Dominique não sente isso, o Arthur fica sempre Meu sentadinho, reino é quietinho. muito tranquilo. Ele agora disse que ele é o Godzilla, então a minha casa tá bem tranquila mesmo. Ah, posso imaginar. Tá tudo na paz. Na paz, tranquilo. Sente a paz desse lugar. Sério, gente, tá estranho. 6 anos é esquisito. Tá esquisito. Tô apavorada. Mas eu vou superar. Vai viver os 7, os 8, Vai. os desafios de cada idade. E a questão de ficar muito tempo, né, sem se alimentar, sem comer, pode levar ao risco de uma hipo? Então, boa pergunta, né? Se eu tenho hipoglicemia, né, quando eu tô muito tempo sem comer, né, possivelmente eu tenho uma alteração na minha dose, né? Então, por exemplo, se eu tô lá, acordei, né, já tô um tempão sem comer, mas eu não tenho fome no meu para tomar café da manhã. Muitos pacientes se obrigam a comer para evitar uma hipoglicemia. Que Mas, já por tô há muito exemplo, tempo. já tô a madrugada toda sem comer, e aí eu acordei, se eu não comer até o almoço, será que eu não vou fazer uma hipoglicemia? Se eu faço hipoglicemia sem comer, significa que minha basal não está adequada, Perfeito. né? Então, a função da basal, da insulina lenta, né, ou até da basal na bomba, se eu ficar 24 horas sem comer, eu não posso nem ter hipo e nem ter hiper. Então, uma basal ajustada em situações, obviamente, normais, não estou falando do exercício, mas tô lá, paradinho, né? Se eu tenho hipoglicemia, né, eu posso tá com uma basal desregulada. Então, eu tenho que ajustar. Perfeito. O que é cetoacidose diabética? O terror de Tão todo temida mundo. cetoacidose, né? Exato. Então, cetoacidose, né, é igual à falta de insulina, né? Pode ser uma falta absoluta ou uma falta relativa. Como assim? Então, vamos supor, né? Eu esqueci de aplicar minha insulina basal, né? Então, não apliquei minha insulina basal, fui embora, esqueci minha insulina rápida em casa, falou, quando chegar à noite eu vejo e eu corrijo. Então eu passei o dia inteiro sem a minha insulina lenta, que mantém ali, né, a produção hepática, né, de glicose controlada, sem corrigir com rápida, né, compensar a alimentação, sem corrigir uma hiperglicemia. Então eu tô com falta total de insulina. E aí a glicose, ela é fonte de energia, certo? Certo. Com falta de insulina, a glicose está entrando na célula? Não, Jamais. porque a insulina é um caminhão de transporte que transporta a glicose do sangue para as células. Se eu não tenho insulina, como é que o corpo vive? Naquele momento, ele tem que produzir uma fonte alternativa de energia, que é o corpo cetônico, né? Então, todos nós temos produção de corpo cetônico, tendo diabetes ou não, né? E aí eu vou produzir corpo cetônico, só que esse excesso de corpo cetônico faz o sangue ficar ácido. Por isso que é ceto, de corpo cetônico, acidose. Então eu fico com sangue ácido pelo acúmulo excessivo desse corpo cetônico, dessa cetona, né? Então, ela é uma falta de insulina. Por exemplo, indivíduos com bomba, que usa só insulina rápida, quando eu faço uma obstrução de cânula, né, ou uma dobra, em 2 horas eu tô sem insulina. Quanto mais tempo eu não percebo essa dobra, né, por isso que é muito arriscado quando tem dobra, ou quando o indivíduo resolve trocar a cânula na hora de dormir, né, porque boa parte dessas dobras acontece na troca, né, se eu troco na hora de dormir, vou dormir, não percebo essa dobra, fico sem insulina, posso acordar com cetoacidose, porque eu fiquei a madrugada inteira sem entrar em insulina. Tá? E outra questão, né? Essas são faltas absolutas.
eu posso ter uma falta relativa. Por exemplo, eu usei insulina, apliquei minha basal, apliquei a rápida, ou tô lá na bomba com tudo certo, mas fiz uma infecção, né? A infecção, ela atrapalha a ação da insulina, ou seja, a insulina tá ali, mas ela não funciona de forma adequada. Eu tenho uma resistência à insulina naquele momento pela infecção. Então, pela insulina não estar funcionando, eu posso produzir corpo cetônico. Então, uma causa, né, comum, né, de cetoacidose é a infecção. Né? Então, é importante que tá com infecção, minha glicose está mais resistente, tá ali passando de 250 resistente e não cai, faz contato com o médico para ajustar a sua dose. Porque vai precisar aumentar a basal, e muitas vezes aumentar a basal e a correção. Tá? Então, é importante, nesse momento, ter ali um ajuste de dose. Para quê? Se minha insulina está funcionando mal, eu tenho que dar mais insulina para vencer essa resistência e meu corpo não precisar produzir corpo cetônico. Certo. Tá? E por que que quando a gente tá, né, com uma glicemia mais elevada, já entrando ali numa cetoacidose, alguns médicos indicam a gente consumir carboidrato? Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente tá ali com uma cetose importante, né? Cetose é diferente de cetoacidose, né? Por exemplo, eu medi minha cetona. Então, para quem não sabe, existe uma tira igual de glicose que mede cetona, né? Dá para usar ela até no leitor do Libre para quem tiver, né? Ou um glicosímetro chamado Freestyle Option, tá? Que você vai colocar essa tirinha e vai medir a cetona. Então, eu posso ter uma cetona alta, mas não tá com acidose. Então, eu tô só com cetose, né? Ou tá com cetona alta e o sangue ácido, que é a cetoacidose, né? Quando eu tenho ou a cetose ou a cetoacidose, né? Porque a cetoacidose é uma cetose mais exacerbada, o que eu tenho que fazer é primeiro dar insulina, né? Hidratar esse indivíduo. Só que, se minha glicose corrigiu, né, com a insulina, mas eu ainda tô com acidose, ou minha cetona ainda tá alta, significa que a quantidade de insulina que entrou não foi suficiente para parar aquela mensagem que eu preciso produzir uma fonte alternativa de energia. Né? Então, o que eu preciso fazer? Dar mais insulina para parar essa produção. Só que minha glicose está normal. Como é que entra mais insulina se minha glicose está normal? Então, eu tenho que dar carboidrato. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou lá no hospital com cetoacidose. Chegou, a primeira coisa que eles vão fazer é hidratar. Segunda, insulina. Né? Começou a glicose a cair abaixo do 250, eles vão colocar um soro glicosado junto. Para quê? Para entrar carboidrato, para entrar glicose, para precisar entrar mais insulina, para eu parar essa produção de corpo cetônico. Tá? Então, muitas vezes, nesse momento, né, as pessoas me mandam mensagem: olha, estão colocando um soro glicosado aqui, pode? Não sei o quê. Pode, nesse momento pode. E eu falei, porque isso é a hora que o diabético surta. pira, né? Tipo, o senso comum da pessoa com diabetes é falar: não pode soro glicosado. Pra tudo, né? Uma vez a mãe me ligou apavorada: doutor, eu vou tirar ele daqui, estão querendo colocar soro glicosado e não sei o que lá. Eu falei: como é que tá a glicose dele agora? Não, agora já tá normal, mas não, por conta disso. Eu falei: não, aí eu expliquei pra ela. Ela, então tá bom, agora eu fico mais segura. Então, mas é isso. Né? Então, precisa entrar em carboidrato para que a insulina continuar tá entrando para parar essa produção, né? E a acidose se corrigindo ali ao longo do tempo. Certo. Então, isso é muito comum. Né? Às vezes, até, por exemplo, em crianças muito pequenas, né? Quando tá com infecção e às vezes a criança não quer comer, né? Às vezes a glicose tá até boa, mas tá com cetose, né? E aí às vezes eu falo com a mãe, dá alguma coisa de carboidrato que ele não vai recusar, sabe? Quer bala? Dá bala, sabe? Para poder entrar um carboidrato, entrar insulina e você conseguir, né, sair daquela cetose.
Então, crianças muito pequenas são muito propensas a ter cetose e às vezes cetoacidose. Então, tem que ficar mais atento. Até porque se hidratam com mais dificuldade, né? Fazem vômito com mais facilidade. Então, é importante, né? E é importante alguns sinais de alerta para saber quando eu estou com uma hiperglicemia importante que eu posso estar tendo cetoacidose, né? Por exemplo, náusea, né? Vômito, falta de ar, dor abdominal, né? São sintomas de que eu posso estar evoluindo com cetoacidose, né? Sempre quando alguém me liga, minha glicose tá alta, não tá conseguindo cair e vomitei. Eu falo, tem tira de cetona em casa? Ah, não tem. Então, hospital. Porque vai fazer um remedinho para vômito, vai hidratar, porque essa desidratação que o vômito traz acelera mais a cetoacidose. Então, vai para o hospital. Ah, tem uma tirinha de cetona. Beleza. Então, mede. Ah, a cetona tá boa? Beleza. Fica em casa, toma um remedinho para vômito, vamos para aplicar insulina para corrigir essa hiperglicemia. E quanto é a cetona boa? Beleza, boa pergunta. Então, até quanto, né? Então, muita gente acha que cetona boa é 0. Não, até 0,6 é cetona normal. Entre 0,6 e 1,5, eu tenho ali uma cetona leve, tá? De 1,5 a 3 ou 2,5, né, dependendo da referência, eu já tenho uma cetonemia moderada. Acima de 2,5 a 3, eu já tenho um potencial, uma potencial cetoacidose, né? Eu já tive pacientes que ficaram em casa, que estavam bem, sem vômito, que tinham uma cetona alta e a gente foi corrigindo, vida que segue. Mas cetonas mais altas, se tem vômito, eu nunca discuto, vai para o hospital. Né? Então, porque isso é um sintoma importante e vai acelerar ali o agravamento do quadro, sabe? Sim, acho que é melhor pecar, de repente, pelo excesso ali nessa situação, né? Sim. Mais grave, no caso. Sim. E, Dominique, fala pra mim, o cuidador consegue raciocinar nessas horas do caos? Se for eu, não. Próxima pergunta. Se for outras mães, talvez. Olha, eu tô ouvindo o doutor Rodrigo falar da cetoacidose. Gente, o Arthur teve, né? Uma cetoacidose no diagnóstico, mas teve outra cetoacidose no ano passado. Foi ano passado. Uhum. E foi exatamente por isso. A infecção com catéter obstruído, mas foi os dois juntos. E aí veio o vômito. E, menina, foi assim, 24 horas, sabe? Foi uma coisa assim... Essa questão dessa percepção, né, de você usar a tecnologia, mas você também entender, né, E eu troquei o catéter 2 vezes. Para minha infelicidade, os 2 catéteres estavam dobrados. E eu tô, na verdade, compartilhando isso, mais pela questão da culpa. Porque aí, novamente, eu falei, gente, como que pode o garoto ter outra cetoacidose? Eu sei tanto sobre o assunto. No sentido, assim, eu sei tanto sobre o diabetes do meu filho, né? Porque é quase que um diabetes para cada um. Incrível isso. Como é diferente, né? Eu sei tanto, como que eu dei esse mole, como que eu não percebi, E foi assim, ele vomitou. Eu falei, doutor Rodrigo, agora ele vomitou. Foi exatamente isso. Ele falou, então leva para o hospital agora. Aí eu, mas você quer que eu me acetona antes, novamente? Não, leva agora. Porque aí já foi o vômito e já foi decisivo. Sim. E fomos monitorando. E fomos, né? Aí eu falo, doutor Rodrigo, fala aqui com o médico, moço, fala aqui com o médico do meu filho. E aí eu, não, fala com o médico do meu filho, por favor, moço. Aí se o outro não fosse médico, né? Gente, olha, tem que respeitar os médicos. Não pode fazer isso. Mas eu vou te falar, é porque a pessoa transmite, assim, quem trata de pacientes com diabetes tipo 1, eu acho que vai para além do atendimento humanizado. Porque não fica só no consultório, né? A gente liga Ficamos até que hora da manhã nesse dia? Foi até as 3h30, mais ou menos. Da hora. Eu lembro que foi até de madrugada conversando com ela. Foi a madrugada toda. Porque, assim, eu acho que aí entra na questão, nem da questão, o médico que estava lá não era bom, mas esse dar uma explicação, a gente quer entender, a gente quer ouvir, a gente quer saber o que está sendo feito. E o médico que você conhece, que sabe o que vai fazer. Sim. Não quer dizer que o outro também não saiba, mas você fica na dúvida se não souber, né? Sim. Aí, doutor Rodrigo, pede para repetir o exame de urina. O doutor Rodrigo pediu
por favor, o senhor repetir. Ah, mas só dá pra fazer isso de manhã. Não, o senhor não tá entendendo? Tem que repetir o exame de urina agora. Aí Rômulo fica junto comigo, porque eu já fico assim, com a cabeça meio, sabe? Porque aí volta tudo de novo. Segunda cetoacidose, voltou um filme na minha cabeça, sabe? E eu fico pensando o que eu poderia ter feito para evitar e eu não sei, porque foram 2 catéteres. Então, assim, gente, não pode o segundo catéter ter dobrado de novo. Não é isso. A gente sabe que tem muito médico com experiência com cetoacidose e outros menos, né? É. Eu adoro quando eu ligo, né? Que eu falo com algum médico da emergência, ele fala, falei, você quer ajuda? Ele fala, eu quero. Tá ótimo. Né? Eu tenho medo daquele cara que não sabe e fala, não, eu sei o que fazer. Deixa que eu Esse me manejo. apavora mais. É, Né? Então, pois é. Bom é quando o doutor Rodrigo fala, você quer que eu vá pra aí? Aí eu falo, vem, doutor Rodrigo. Não, amor de não. Deus. Tá tudo certo, doutor Rodrigo. Mas assim, a questão do... Porque hipoglicemia e hiperglicemia, né? É uma coisa que afeta o organismo de quem tem diabetes tipo 1. Só que lidar com essas nuances afeta a saúde mental de quem cuida, sabe? Porque é um desgaste emocional. Eu sei que eu tenho que corrigir com tantas gramas de carboidrato. É uma doença que te desafia para além do conhecimento, porque você sabe o que você tem que fazer. Só que na hora, você, principalmente às vezes quando lida com criança, e aí eu preciso que ele bote o açúcar na boca, e aí ele decide, tranca a boca. Como já passei por isso essa semana, porque ele estava irritado e ele não queria, ele trancava a boca. Então, assim, eu sei que a gente fica muito mergulhada, né, em tudo que tem que ser feito. Mas se você não procurar cuidar para que você não oscile tanto, porque o humor de quem tá com hipo e hiper oscila, ok. Mas o nosso vai junto, sabe? Arthur ter uma hipoglicemia de 40 num dia que dificilmente o meu dia vai voltar a ser como eu planejei no sentido emocional, sabe? No sentido psicológico mesmo. E Rômulo, por exemplo, que aí no caso voltando pro adulto. Aí ele vem, desculpa, é que eu tava com hipo, que eu tava com hiper. Ok, da boca pra fora eu entendo, mas por dentro você foi grosseiro comigo, eu não gostei, sabe? Então, assim, é difícil. Conhecer a dificuldade tem o seu lado bom, que aí você sabe como tentar minimizar o impacto disso. Então, o que eu falo? Ele não abrir mão do acompanhamento psicológico. Eu não abro mão do acompanhamento psicológico. Não abro mão de ter um momento no dia para buscar o que eu creio como sendo a força maior que me sustenta, que me mantém de pé, sã e bem para lidar com tudo isso, que é Jesus, sabe? Eu vou falar dele sempre, sem ele eu não estaria aqui. Eu certamente estaria mergulhada em dosagens e mais dosagens de remédio. Remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para ser feliz. Porque é mais ou menos assim que chegou um momento que eu fiquei, sabe? E a medicina é de Deus, então buscar um psicólogo é fundamental. Até por um tempo tomar um remédio é fundamental. Mas o emocional fica muito abalado, né? Então, você tentar, no momento de uma hipo e de uma hiper, ainda que você, naquele momento, passe por uma grande pressão, quando você sair daquilo e você tem que se retirar, quer dizer, eu vi que a glicemia do meu filho está normalizando, eu saio de perto do meu filho. Eu saio de perto, eu vou pro quarto, eu vou pro banheiro, eu tomo um banho, sabe? Porque eu sei que isso tá fazendo bem para ele, mas está fazendo bem para mim também. Claro. Eu não posso ficar o tempo inteiro naquela situação de pressão. Você tá bem, você tem atitudes melhores para cuidar dele, Sim. né? Tem muitos estudos avaliando isso, né? Os pais, né, que têm mais uma escala de estresse maior, né, relacionado ao cuidado, tendem a ter ações, obviamente querendo ajudar, mas piores do que aqueles com menos estresse. Então, isso é importante, né? No episódio passado também a gente falou um pouco de saúde mental, mas, né, e falamos como é tão importante cuidar da saúde mental da pessoa que tem diabetes, mas também dos cuidadores. Porque isso reflete no cuidado da pessoa, né?
Não, reflete, é porque é uma vida que exige muita disciplina. E aí, esse excesso de disciplina, às vezes, acaba sendo uma pressão, né? Quer dizer, eu tô aqui conversando, mas eu já fui ali, olhei minha glicemia, no caso Rê. Eu já fui ali, já olhei minha glicemia, eu já tô. Ela tá conectada no assunto, nós estamos só conectados no assunto. Ela tá conectada no assunto e na glicemia dela. Então, o seu pensamento está sempre dividido com a sua condição de saúde. Né? Você nunca tá com a sua cabeça 100% numa coisa porque você nem pode. Eu tô aqui no podcast, vou fazer uma hipo daqui a pouco, no episódio de hipo, né? Queria até pra poder comer Ela a tá ali jujuba, né? plena, vai medindo a glicemia. Então, assim, eu Mas acho muito é importante. E aí tem mães que falam, Dominique, mas eu não consigo um psicólogo, né? Porque a gente sabe que a realidade é que às vezes é uma coisa que acaba não sendo acessível para todos, Sim. né? Mesmo que o SUS forneça, tem gente que não consegue vaga, fica esperando um tempão. Então, assim, se no momento você está correndo atrás porque você tem que fazer alguma coisa, sabe? Até a felicidade pede uma estratégia. Então, você tem que ir e buscar enfim. Mas se não está conseguindo, vá em algo que você sinta que te fortaleça no íntimo. Porque, na realidade, Rê, eu não posso olhar para a condição do meu filho e do meu marido só com olhos humanos, porque senão eu vou pirar. Sim. Eu vou achar que vai dar ruim a qualquer momento. Então, eu não digo nem, gente, criar uma fantasia de que existe algo. Não, é você realmente fazer ou buscar algo que no seu íntimo te tranquilize. E cada um tem essa forma, Isso aí. sabe? Quando eu vou fazer uma oração, quando eu boto meu joelho no chão, quando eu choro, aquilo me renova e me traz de volta para minha rotina, para minha vida, sem porquês, a vida é o que é. Então, assim, hipoglicemia e hiperglicemia pode ser muito desgastante para quem cuida, então você também tem que ter uma estratégia para lidar com isso. Porque vão acontecer sempre, Sim, é. né? Então, e pra gente finalizar, eu queria que cada uma contasse um episódio de hipoglicemia incomum que aconteceu na vida de vocês, que marcou, assim, caraca. Posso contar? Você começa, gata. Eu tenho um episódio um pouco engraçado, assim, nunca tive hipoglicemia, na verdade nunca não. Foram raras as vezes em que eu tive hipo severa, né? Mas numa delas foi engraçado porque na época eu trabalhava com um negócio de gráfica rápida, né? Aí eu lembro que uma pessoa tinha me pedido no dia anterior a essa noite um orçamento de cartão de visita, de panfleto. E aí eu falei, hoje eu não vou conseguir te passar, mas amanhã cedo, sem falta, eu te passo. Tá. Fui dormir. Tive uma hipo, nem usava bomba ainda nessa época. Tive uma hipo e acordei sacudindo o edredom. Eu sacudi, e minha mãe escutou aquilo e veio no quarto. Que isso? O que você tá fazendo? Eu falei, tô procurando. Sim. Aí eu sacudi assim, o edredom. Tá procurando o quê? Eu falei, tô procurando o preço. O preço era o valor O orçamento. do orçamento. Gente, que isso? Ela, que preço? Preço de quê? Tá O sacudindo edredom, Tinha da mãe. eu tirei preço há mãe. 10 anos atrás, quando eu comprei o edredom, pô. Você tá com hipo. Mas foi assim. Gente, olha, Marcante, né? a mãe dela nunca mais esqueceu isso. Ela não esqueceu e a mãe dela não vai esquecer. Porque tem coisas que marcam. Eu acho que, assim, episódio diferente foi quando os dois ficaram com hipo ao mesmo tempo. E aí eu não sabia se eu enfiava açúcar na boca de um ou na boca do outro. Aí eu falei, gente, quem corre risco de empacotar primeiro? Aí eu olhei a glicemia de Rômulo, estava menor do que a de Arthur. Então, Aí eu fui na cozinha para pegar mel, aí comecei a botar mel na boca de Rômulo. Arthur, mas mamãe, eu também tô, me dá o mel. E aí Arthur tentando pegar o mel e eu tentando dar o mel para Rômulo. Aí Rômulo, espera. Eu falo, não grita com ele. Eu falei, mas eu tô com hipo. Eu falei, então peraí, divide com ele. Mas essa cena meio caótica de não saber. Eu poderia ter trago
levado mel e açúcar, né? E ter enfiado na boca de cada um Mas na hora- simultaneamente. Mas na hora eu levei um negocinho de mel e os dois ficaram naquela disputa. Eu falei, gente, resolve aí e tal. Jesus tá espirrar aqui, vendo. você- Ih, não. Senhor, tá aqui o mel, já dei. Agora o senhor vê o que o senhor faz. Esse caos aí você também não vai esquecer. Não, não vou, não tem como. É, são coisas que Cenas. marcam Sim, realmente. Sim, mas depois né? a gente dá risada, né? É. Pra você ver. Depois que passa. É, depois que você. E eu tenho até mais um episódio que nem é engraçado, é onde eu realmente senti a sensação de uma hipoglicemia severa, que foi uma hipo de 15 que eu tive. Nossa. Eu via todo mundo desesperado, querendo botar açúcar, mel na minha boca. Eu via tudo, eu queria falar, gente, tô viva, pera ainda, não morri não. Mas eu sentia como se a morte tivesse me chamado. Gente, uma sensação horrível, horrível, horrível. Não conseguia nem Porque eu falar. não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, mas eu via tudo que estava acontecendo à minha Eu volta. tô bem, eu o só não tô desespero. falando. Exato, tô com 15, sabe? mas E tô aí bem. depois eu fui voltando, falei, gente, eu tava viva, vocês desesperados. E aí já volta reclamando, né? É. Mas foi uma sensação assim, nossa, horrível, que era realmente uma sensação como se a morte tivesse me chamando. Pra finalizar, eu vou contar um caso de uma paciente que eu achei um caso engraçado, assim, apesar da hipo. Ela conta que toda vez que ela tem uma hipo, mesmo leve, ela falou, doutor, vai me dando uma depressãozinha, sabe? Eu vou ficando deprimida, vai me dando uma tristeza, né? E aí ela falou que um dia foi buscar insumo. E aí ela falou, chegando lá no balcão, ela começou a sentir um negocinho, mas ela falou, eu já tava ali conversando com a pessoa, eu falei, assim que eu saí. Aí a pessoa foi lá, voltou e tal, e aí falou, não tem os insumos não. E aí ela foi, e aí foi agravando, resumindo, comecei a chorar. Ai, Jesus, A pessoa achou que meu choro é porque não tinha o insumo. que situação. E aí eu tava sem carboidrato, falei que eu tava passando mal, pedi uma água com açúcar, a menina trouxe pra mim. Aí eu sentei no banco, comecei a chorar. Aí ela, resumindo, eu saí de lá sem hipo e com os insumos, porque eles acharam os insumos. Gente, maravilhosa. Fez bem ela ter chorado. Aí ela falando, tática agora, eu vou pra lá, aplico 2 unidades de insulina a Ai, mais. meu Deus. que Nossa. Sem os insumos eu não saio. Ai, mas gente, a gente tá rindo aqui porque são situações Do dia a dia. inusitadas, engraçadas, Que depois que mas... passa são engraçadas. É, exato, a gente sabe bem o Os perrengues desespero que é, os perrengues que a gente passa, até porque eu convivo com isso 24 horas. É o que o Dominique falou, eu tô aqui falando com vocês, mas agora minha bomba tá pitando. E aí eu tenho que pegar ela e olhar qual é o recado que ela tá me dizendo. E então a gente dorme e acorda pensando em diabetes 24 horas por dia, né? Então, acho que foi ótimo ter essa percepção de Dominique ali com o filho e com o esposo, porque realmente são situações totalmente diferentes, né? E ela tá ali no meio para manejar os No dois meio do fogo casos. cruzado. Não, mas eu também tô atirando, então. Tá tudo certo, né? Troca louca. Você não tá passiva nessa história, não. Eu com o pâncreas, eu com a cabeça, tá ali no, Tá no certo. conjunto É justo. da obra. Faz parte, né? Dominique, obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Né? Sempre Obrigada, Rei. me divirto muito com você. Né? Sempre, né? Das lives agora com podcast. Sim. Foi muito leve. Né? Gosto bastante do jeito que você conduz. Né? E até leva isso para as redes, né? Sobre cuidar dos filhos, mas também cuidar de si. Né? É muito legal, né? No encontrão, né? Acho que você vai fazer agora, né? Tô lá no grupo já. Gente, vai ter atividade de psicologia para os filhos, para as mães e para os pais vai. separados, Tem que ter. né? Então isso é importante, né? Porque Máximo. ainda mais os homens são mais resistentes a cuidar da saúde mental, então Sim. tem momento para eles também, né? Para as mães falarem das suas questões. Eu acho muito louvável esse movimento que você faz, né? A gente também falou um pouco do episódio anterior sobre, né, ter o diabetes como essa experiência de vida para ajudar outras pessoas, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, Obrigada. né? Então, minha companheira, obrigada aí pela companhia nesse podcast. Eu que agradeço sempre estarmos aqui juntos. E como é sempre rotina aqui no podcast, né? Eu quero que palavra de hoje, para saber se você chegou até o fim,
desse podcast escrever Mamãe Insulina. Coisa linda. Se vocês escreverem Mamãe Insulina, eu sei que vocês chegaram até o fim desse podcast. Então, obrigado mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que, né, educando outras pessoas, você está ajudando essas pessoas, né? certeza. Curtir, porque Renata fica deprimida Curtir. quando tem 1000 visualizações, tem 30 curtidas, ela fica chateada, Fico de reclama verdade. comigo lá no WhatsApp, né? E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Beijo, obrigada.